Olá, tudo bem? Como passou? Essa semana é uma semana de trabalho intenso aqui no escritório. Todas as pessoas vieram do escritório, o escritório ficou lotado e eu vou falar para você, já tá ficando pequeno de novo. E eu já tô pensando o que eu vou fazer, né? Mas é assim vamos levando, não é verdade? Você está animado para ouvir as perguntas e as respostas dos inscritos hoje? Então, segura aí que depois da vinheta a gente começa. Então vamos lá, nós estamos nos aproximando do 100º episódio do Renato Responde. Quando nós fizemos o piloto deste quadro, era para ser assim experimental por algumas semanas, tal, mas fez tanto sucesso, as pessoas gostaram tanto que nós resolvemos deixar esse quadro e agora tem essa novidade que todo final de mês tem o Alex respondendo as perguntas dos brasileiros. Ele se saiu muito melhor do que eu pensava, porque ele pensa muito para falar e ele fecha o olho e tal. Eu falei, você não pode ficar fechando o olho no vídeo. E aí nós demos alguns cortes aqui e ali, às vezes, assim como eu, não é? Ele começa a falar e vai. Só que ele fala muito bem e ele tem um inglês muito bom de escutar e ele usa umas palavras muito difíceis. Eu posso dizer para vocês que o meu vocabulário em inglês cresceu muito depois que eu casei com o Alex, porque ele usa umas palavras e uns termos assim que eu nem conhecia. Até hoje ele usa algumas coisas assim. Então vamos lá. A primeira pergunta é compridíssima. Vamos lá, Vicente. Molha essa garganta com esse café delicioso e vamos lá. Eu vou ler aqui porque ela é comprida. Renato, a pergunta quem fez foi a Natália e ela mora no Canadá e está se mudando para os Estados Unidos. Eu quero mandar um abraço para todos os brasileiros que me assistem do Canadá. Nós já tivemos vários clientes que nós vendemos aqui na Flórida Central para casais brasileiros que vieram do Canadá e casais brasileiros que investiram nos Estados Unidos e que continuam morando no Canadá. Um grande abraço para vocês. E se você é do Canadá, escreve aí nos comentários, vou adorar ler seu comentário. Vamos lá então. A Natália perguntou: Renato, a partir de qual momento é possível dar apenas 5% de entrada em um imóvel nos Estados Unidos? Eu respondi essa pergunta 2 semanas atrás, mas eu vou responder novamente. Assim que recebemos o Green Card ou existe um período maior? Eu e meu marido temos cidadania canadense e um score alto no Canadá. Sabemos que os bancos americanos consideram nosso credit score e histórico de crédito do Canadá para análise de juros e financiamento, mas temos dúvidas sobre como funciona a análise para o valor de entrada. Você sabe me explicar? Estamos bem adiantados no processo EB2NW e planejamos comprar nosso imóvel assim que recebemos o Green Card e nos mudarmos para a Flórida. Olha, Natália, como eu respondi há 2 semanas atrás, a sua pergunta não é uma pergunta repetida porque tem uma coisa que é mais do que daquela outra. Basicamente, quem pode comprar com 5% de entrada é quem tem 2 impostos de rendas com renda vindo dos Estados Unidos e um credit score acima de 670. Você tem um credit score que é reconhecido nos Estados Unidos e você tem imposto de renda do Canadá, etc e tal. Agora, o problema é o seguinte, Natália, quando você for se mudar, você vai começar um emprego novo aqui, então o banco olha com maus olhos quando a pessoa troca de emprego, porque o risco do cliente aumenta. Ela vai começar nesse emprego novo e se não der certo ela for mandada embora. É mais seguro emprestar um dinheiro para alguém que está numa empresa há 5 anos do que emprestar dinheiro para uma pessoa que acabou de entrar numa empresa, entendeu?
Então, esse que é o problema. Pode ser que por você ser canadense, você consiga uma entrada, você vai comprar como estrangeira, mas por ser Canadá e por serem consideradas mais ou menos nações irmãs, pode ser que você consiga uma entrada menor. Você precisa consultar um agente, um mortgage broker daqui da Flórida. E nós temos a pessoa certa para você consultar. Entre em contato pelo WhatsApp que o Ricardo manda para você. Se você não puder dar entrada baixa e lá sendo canadense, uma vez que você mudar e começar um emprego novo, aí você vai ter que, se os dois estiverem empregados e o imposto de renda seja alto, pode ser que o banco aceite 1 ano, tá bom? Pode ser que o banco aceite 1 ano, mas tem que ser um imposto de renda alto. Não pode ser um imposto de renda de $90 mil os dois. Tá? Porque daí você não vai conseguir quase nada. Então, sendo um imposto de renda bom, depende de muitos fatores, né? Você está vindo transferida, se é a mesma empresa que você trabalhar e você foi transferida, aí tudo bem, né? Agora, você vai começar um emprego novo, ou você não vai ter... eu tenho green card, mas não achei emprego. Então, minha filha, esquece, né? Era melhor você, então, comprar do Canadá, financiar a casa como canadense, dando uma entrada baixa no Canadá e falando que essa casa vai ser uma second home, e depois você muda para essa casa, depois de 1 ano você refinancia nos mesmos termos, com menos entrada, com essas coisas, entendeu? A melhor coisa é você conversar com a mortgage broker, ela faz financiamentos para mim já por 14 anos. Tá? O nome dela é Desirê. Conversa com ela e ela vai te dizer qual que é a sua melhor opção. Se é comprar do Canadá como estrangeira, se é comprar no Canadá com um banco canadense financiando como se fosse uma casa de férias, uma second home, ou se é vir aqui e esperar esse 1, 2 anos até que você consiga financiar o imóvel, tá bom? Obrigado da sua pergunta. A segunda pergunta foi feita pela Regina Maria e Nelly. E ela perguntou o seguinte: Renato, que pessoa maravilhosa você é, muito obrigado. Tudo que você faz demonstra amor. Vou ajudar os amigos de São Francisco e espero que eles consigam comprar o sítio. Conta pra gente de onde você os conheceu e por que decidiu apadrinhá-los. Olha, Regina, que bom que você fez essa pergunta. Nunca ninguém perguntou. Eu tenho uma amiga no Brasil de aproximadamente 35 anos. E ela é uma animal lover. Ela ama todos os animais. Ela tem gatos, mas ela ama os cachorros, os esquilos, os passarinhos, as lagartixas. Ela ama tudo, 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 tudo. E há um tempo atrás, ela mandou uma mensagem para mim. E ela falou assim: Rê, vê se você consegue ajudar ou se você conhece alguém que possa ajudar essa fundação a comprar esse terreno. E aí eu olhei no Instagram e eu vi as fotos e eu entrei no website e eu comecei a assistir os vídeos e tal. E ela me disse: olha, eu já ajudo essa fundação há muitos anos, eu conheço as donas e eles estão querendo comprar esse sítio. E aí eu fui me inteirando, daí eu liguei para a dona da fundação, conversei com ela no telefone, pedi para o Ricardo fazer o primeiro contato para mim, ele concordou, falou, elas ficaram muito contentes, depois eu falei com ela pelo telefone e aí foi que nós resolvemos ajudar. Uma vez que eu vá para o Brasil, eu vou com certeza visitar a Fundação Amigos de São Francisco. Quero levar o Alex também para nós irmos lá e vermos como que eles cuidam desses cachorros. Eu vou ficar muito emocionado porque eu acho que esses bichos maravilhosos, eles deviam ter uma família. Cada um deles deveriam ter uma família. Deveriam ser adotados, mas eles conseguem adotar muitos, muitos e muitos. Se Deus quiser, qualquer animal que entrar lá vai ser só um período que eles vão passar e depois eles vão para uma família.
mas pelos vídeos que eu assisti, eles parecem bastante felizes lá. Eles correm no sol, eles brincam, eles têm tratamento médico, veterinário, eles são alimentados, eles têm uma caminha para dormir e eles têm essas pessoas maravilhosas que cuidam deles. Então, assim, eu acho que a gente tem que ajudar. O ideal seria que no mundo perfeito não existissem fundações como essa, porque não existiria animal maltratado, animal de rua e animal abandonado, né? Eu não consigo acreditar como que uma pessoa para um carro, joga um animal na beira da estrada e vai embora com o carro. Eu não consigo imaginar como que uma pessoa pode fazer um negócio desse, o que levou a pessoa a fazer um negócio desse. Eu até entendo que uma pessoa idosa que não possa mais cuidar nem mesmo dela ou de um animal, ela vai lá e entrega um animal falando: eu não posso mais ficar com ele, eu não tenho mais dinheiro e eu não tenho mais condições físicas de cuidar dele, então eu prefiro que ele fique aí. Ela está pensando no bem do animal, né? Agora, uma pessoa abandonar assim, eu não entendo. Então, no mundo ideal, não existiria nenhuma fundação Amigos de São Francisco que fosse ajudar a amparar nenhum animal que foi abusado, que foi abandonado ou que estivesse nas ruas. Mas como nós ainda temos neste planeta pessoas que, assim, para dizer de uma maneira boa, né, ainda estão em evolução e ainda vão cometer coisas como essas, a gente precisa dessas organizações para ajudar essas pobres almas que não tem ninguém. Não tem ninguém. Um cachorro de rua não tem ninguém, tem só ele, né? Então, por isso que eu não gosto muito de ir para o Brasil. Quando eu vejo, eu tenho vontade de parar o carro e pegar todos eles e colocar dentro do carro e levar para casa. Me corta o coração, eu fico muito mal. E eu também não posso ver notícias Eu não entrei no Instagram por quase 10 dias, quando aquele cachorro foi morto por aqueles adolescentes, porque assim, eu não posso nem escutar essa história, porque se você soubesse o mal que isso me faz, eu sonho, eu choro, eu não posso. A imagem daquele cachorro naquelas publicações ainda não sai da minha mente, entendeu? Então assim, eu fico muito contente que tem pessoas que botam a boca no trombone, que vai e grita tudo, mas assim, o mal que me faz, eu fico muito chateado, muito deprimido. Então, eu fiquei sem entrar no Instagram por um tempo. E agora também, quando começaram aquele negócio do macaco punch, mostrando aquelas cenas dos outros macacos batendo nele e ele carregando aquele bichinho de pelúcia para cima e para baixo também, falei, eu não vou entrar até essa história acabar, né? Porque é muito triste mesmo. Mas foi assim que eu conheci eles, tá bom? Muito obrigado da sua pergunta. A Gabi do Amigos de São Francisco, ela vai mandar um vídeo falando um pouco sobre a organização, mostrando um pouco do trabalho. E aí eu acho que a gente vai colocar também aqui no final do vídeo, tá certo? Mas se você puder, ajude a fundação, tá? Nada que você dá, que você doa para melhorar a vida dos outros ou de alguém ou de alguma alma, não vai voltar para você em dobro, tá certo? Pergunta número 3. Renato, quando você fala sobre erro na iluminação, é surpreendente o quanto os quartos de hotéis de Orlando são escuros. A maioria não tem luz no teto, a iluminação vem apenas de abajures. Você sabe por que isso acontece? E para piorar, pintam as paredes de cores escuras. Os móveis são escuros, os carpetes também são escuros, o que deixa o ambiente ainda mais sombrio. Nós brasileiros estranhamos bastante, fora que quase nunca há ventilação natural devido ao ar-condicionado central. Fabiana Santana. Olha, Fabiana, é verdade mesmo. Eu já parei para pensar por que os hotéis não têm luz no teto. Eu acho que a única explicação é que quando você faz por exemplo, as paredes aqui nas casas americanas, né? É tudo parede de drywall com estrutura de madeira. É facílimo você colocar um fio ali dentro e fazer uma ligação aqui, ali, inclusive no teto. Agora, o americano, ele não tem costume de fazer uma rede elétrica dentro de uma laje de concreto.
E esses hotéis, como tem 5, 6, 7, 8 andares, eles são de laje de concreto. Então eu acho que eles não embutem esses conduítes. Embora, assim, Nova York tá cheio daqueles prédios lá, todos têm luz no teto, não é desculpa, tá? Mas eu acho que talvez seja por esse motivo. Geralmente, nos ambientes internos, o americano, o europeu, o canadense não gosta de uma luz brilhante que brilha no seu olho, que incomoda o seu olho. Geralmente, quando entardece, as pessoas ligam mesmo os abajures, tá certo? E as luminárias. Não existe uma luz central no meio que, pá, dá aquela iluminação que esbranqueia todas as paredes. Então, eu acho que tem também este fator. Agora, como eu já falei aqui no canal, são 5 tipos de luzes que compõem o ambiente. Começa pela natural, daí tem a de circulação, aí tem a de tarefa, daí tem a de decoração de... Aqui a gente fala accent. Como que é accent em português? De destaque, e tem a de destaque, e depois tem a de ambiente. Então, assim, para um ambiente ser completo, ele teria que ter as 5, mas não precisa ter as 5. Por exemplo, aqui no escritório nós temos a luz natural, nós temos a luz de tarefa e nós temos a luz de circulação, que são essas pequenininhas aqui. Então nós temos 3, tá? Não tem nenhum quadro com uma luz iluminando só o quadro. Como não tem estátuas aqui e tal, a luz de circulação, ela vira também um pouco de luz de destaque dessa estante aqui cheia de cacarecos que eu tenho aqui. Então a gente usa uma para 2 funções. Então, assim, especialmente, por exemplo, quando você vai num quarto que você tem que arrumar uma mala e aí não tem luz, é ruim mesmo, né? É ruim para você olhar as coisas, olhar as etiquetas, arrumar a mala, olhar... Ainda mais como você falou, eles colocam um carpete escuro. O carpete escuro suja menos, né? Ele suja igualzinho o branco. A diferença é que a sujeira no branco aparece e no preto ela não aparece, mas eles sujam da mesma maneira. Então, é deficiente mesmo a luz que tem dentro desses hotéis. E o pior de tudo não é isso. O pior de tudo é que eles foram projetados por designers. Bom, eu não vou nem falar o adjetivo que eu pensei aqui, porque vão me malhar nos comentários. Mas é uma judiação, né? É uma judiação você ter uma falha dessa. Agora eu vou te falar uma coisa. Nessa vez que nós fomos pro Texas, eu e o André, a primeira vez nós ficamos num hotel que o Alex reservou pra gente. Eu geralmente não deixo o Alex reservar hotel pra mim, e eu já havia esquecido qual o motivo que eu não deixo ele reservar hotel pra mim. Porque ele é assim, ó. Ele é assim. Então, assim, o hotel que ele reservou pra gente era uma porcaria. Era um hotel que tinha uma mini cozinha e aquele quarto cheirava comida feita, sabe? Tava todo engordurado. Eu falei, ainda bem que é só uma noite que a gente vai ficar aqui, porque senão eu já saía daqui hoje mesmo. Mas aí eu falei, não, deixa, tá muito frio, vamos ficar... Foi só aquela noite. Na segunda vez que eu fui com o André, eu falei pro André, pode deixar que a gente vai ficar num hotel melhor, né? E aí nós ficamos num hotel que era só $50 mais caro do que o primeiro. $50, R$50, né? Mais ou menos, assim, pra você ter uma ideia. E tinha luz em todo lugar. Não tinha luz no teto. Não tinha luz no teto. Mas tinha aquelas luzes de cabeceira, de mesa de cabeceira. Depois tinha uma luz de cama. Depois tinha luz no teto no corredor. E tinha luzes em cima. Quando se ligava todas essas luzes, ele ficava super iluminado. Super iluminado. Não precisava de uma luz no teto.
ficava super iluminado. E outra coisa, se você pegar uma luminária, o teto é branco, se você pegar uma luminária dessa e você mirar para o teto, ele acende o ambiente, ele reflete aquela luz. Então pode ser que o hotel não queira colocar uma luz no teto, mas se você colocar luminárias mirando no teto, ele fica branco, parece que ele está emitindo luz. Então, esses hotéis do Texas, eles não tinham luz no teto, mas eles tinham tantos outros tipos de luzes que quando você ligava tudo ficava super iluminado. Tinha até algumas arandelas de parede que quando você acendia era a mesma coisa que acender uma luz do teto. Super iluminado, com uma baita de uma janela durante o dia. Então, e também eu acho que como o check-out é 11 horas da manhã, eles acham que você vai abrir a janela, né? E vai fazer a mala com a luz natural que entra pela janela. Agora, com respeito à ventilação natural, essa é uma sensação que você tem. Você está acostumada no Brasil a deixar as janelas abertas e sentir a brisa, tal, não sei o quê. Mas eu vou dizer para você, a qualidade do ar dentro das casas americanas e dos hotéis, ela é muito melhor do que a qualidade do ar do lado de fora. Eu sei porque quando eu morava no Brasil, todo inverno eu tinha ataques e ataques e ataques de alergia, porque tem fungo no ar. As coisas umedecem, né? E esses micro-organismos se reproduzem e eles ficam no ar. Quando você faz a cama e você faz assim, isso aqui, aquilo ali tudo voa. Aquele pó todo voa. Você pode limpar a casa toda, daí abre a janela, aquele pó de fora entra. O pólen entra, a umidade entra, entendeu? E aí é muito comum no Brasil você ter pessoas com ataque de alergia dentro de casa, como eu tinha. Todo inverno eu tinha ataques e ataques e ataques de alergia, de asma, de tudo que você pode imaginar. E quando chegou aqui parou, nunca mais eu tive. Lógico que o ar é menos poluído do que o ar de São Paulo, mas o ar-condicionado filtra o ar que está dentro da casa. Quando você fica vai depois de 60 dias e tira o filtro do ar-condicionado para você ver o preto de sujeira que fica ali. E se não houvesse esse filtro, essa sujeira toda estava voando e você estaria respirando. Então, pode ser que é uma questão de costume. Pode ser que a sensação do ar tá assim, tal, é melhor, você gosta, tal, mas se você for pensar racionalmente, ele fechado, a casa fechada, com as janelas fechadas, você controla a temperatura, você controla o nível de poeira e de micro-organismos e você controla a umidade. Você não deixa... Eu já entrei em casas de brasileiros aqui que não ligam o aquecedor no inverno, então assim, tudo que você toca tá úmido, o sofá tá úmido e tem aquele cheiro de mofo. E quando você liga o ar-condicionado, você vê dentro dos closets dos americanos não mofa nada. Não mofa nada. Na casa do meu pai, eu lembro, eu comprei uma jaqueta de couro na Argentina, adorava aquela jaqueta. E aí eu deixei a jaqueta lá no meu closet do meu quarto. E dentro do meu closet, eu tinha um aparelhinho que se chamava Sterilair. Lembra desse aparelho? Sterilair? No Brasil vendia, era para pessoas que tinham energia. Eu deixava ele ligado e lá dentro do closet ele ia jogando aquele ar quente e tal. Então assim, não deixava as roupas embolorarem. E eu vim para cá, passar as férias nos Estados Unidos com o meu primeiro marido, que era meu primeiro namorado. E que era quando nós namorávamos, não era o meu primeiro namorado, quando nós namorávamos, e o meu pai e a empregada desligou e eles fecharam a porta e aquele closet ficou 30 dias lá em julho fechado. Quando eu cheguei, todas as minhas roupas estavam emboloradas e essa jaqueta de couro, ela embolorou de um jeito que eu levei em várias lavanderias e falaram assim, não tem como tirar. Não tem, a gente vai tirar, mas vai ficar manchado. E eu falei, então tenta. A hora que voltou, o couro ficou todo manchado, estragou, jogou no lixo. Então assim, embora as janelas não... Nesse ponto eu concordo.
né? A ventilação do ar-condicionado central é muito mais pura do que a ventilação natural, tá bom? Mas com as luzes você tem razão. Obrigado, viu, Fabiana? Vamos lá, então, para a última pergunta, número 4. Renato, você e o Alex já pensaram alguma vez em adotar filhos? Ou preferem deixar descendentes para perpetuar esse legado e transcender no tempo? Vamos ler a pergunta de novo. Renato, você e o Alex já pensaram alguma vez em adotar filhos? Ou preferem deixar descendentes para perpetuar esse legado e transcender no tempo? Olha, André, como é que eu posso falar isso? André, eu sempre gostei de criança. Eu praticamente criei meus dois irmãos mais novos, porque o meu pai e o pai deles, que era o segundo marido do casamento da minha mãe, trabalhavam demais e eles ficavam com os irmãos mais velhos. Como meu irmão mais velho não cuidava de criança, eu cuidei deles bastante. Então, assim, sempre gostei de criança. Depois, os melhores empregos da minha vida foi trabalhar numa escola onde eu dava aula para crianças e adolescentes. Crianças a partir de 10 anos até adolescentes de 15 anos. Então eu sempre gostei. E eu sempre pensei em adotar filhos. Eu sempre quis adotar uma criança, tal, porque eu acho que assim, tem aquelas pessoas que dizem assim: "Ah, mas a influência gay na vida de uma criança". Então assim, vamos deixar uma coisa bem clara. A pessoa nasce desse jeito ou ela não nasce desse jeito, né? Por exemplo, um indivíduo gay como eu tive pais heterossexuais. Por que eu não fui influenciado a ser heterossexual porque meu pai era heterossexual? Da mesma maneira, pais gays não vão influenciar uma criança que é heterossexual se ela não for gay, e não existe só um jeito, né? Hoje tem gay, tem transgender, tem um monte de outras coisas. Então, o que a pessoa nasceu, ela vai ser. Ela tenha pais heterossexuais, ela tenha pais gays, ou ela não tenha pai nenhum. Ela, do jeito que é a constituição dela, ela vai crescer daquele jeito. Não foi meus pais que me influenciaram, não foi a televisão, não foi professor, né? Ah, não quero um professor gay pro meu filho porque daí ele vai ser gay. Não, eu só tive professores héteros, por que eu não virei hétero? Eu acho, né? Que eles eram. A não ser que eles estavam dentro do armário, né? Mas, quando eu me casei pela primeira vez aqui, eu pensei, a gente falava que a gente queria ter filhos, mas depois de alguns anos, eu percebi que não dava para adotar crianças com o meu primeiro marido. Não dava, não tinha nenhuma condição, não tinha. Assim, ele não tinha um desenvolvimento emocional que faria com que ele fosse um bom pai, né? Ele era explosivo, ele dava mau exemplo nas atitudes dele, como ele tratava os outros, tal. E isso sim ia se perpetuar numa criança. Assim como ele cresceu vendo o pai dele gritar com todo mundo, é assim que ele agia. Então, isso sim. Então, eu não quis que esse comportamento se transferisse para uma criança, entendeu? Se você vai tirar uma criança do orfanato, ela tem que ir para um lugar que é muito melhor que aquilo, ela tem que ir para um lugar seguro. E tem casais gays que são excelentes, né? E tem casais héteros que são excelentes. E tem pessoas solteiras que são excelentes também e adotam. Só que, depois que eu me separei, eu já tinha 47 anos, né? E aí eu comecei minha vida novamente, não dava. Depois eu conheci o Alex, e tanto ele como eu, nós tínhamos muito objetivos, e nós tínhamos 3 cachorros, e nós temos trabalhado numa rotina
insana desde então. Desde então. E hoje que eu tenho 56 anos, eu não acho que eu tenho mais a energia, a disposição e para dar uma atenção que uma criança merece. Eu não tenho. Eu já mal consigo dar atenção para os meus 3 cachorros que, assim, eu dou bastante atenção, mas é assim, é uma coisa que desgasta. Então, quando eu tô em casa, eu quero mais é descansar. E eu sei que uma criança, ela quer sair, uma criança quer passear. Não é que ela quer, ela precisa sair, ela precisa passear, ela precisa de ajuda na escola, ela precisa de uma série de coisas que eu não tenho condições de dar. Eu não tenho condições físicas, emocionais eu teria. Eu não tenho condições físicas. Eu já estou chegando no momento da minha vida que eu estou pensando já diminuir um pouco o passo e nós estamos estruturando a empresa, pegando essas cabeças que são os melhores de cada coisa que eles fazem, porque quando nós pararmos, se Deus quiser, eles vão tocar isso aqui para frente. Então eu tenho o meu irmão Daniel, que tem as minhas sobrinhas, eu tenho o meu irmão Alexandre, que tem os meus sobrinhos, eu tenho o meu irmão André, que está cada vez tomando mais parte aqui da parte do design. Eu tenho outras pessoas que são ótimos líderes, ótimos corretores, então isso aqui vai continuar. Se Deus quiser, tá? Vai continuar. Se por um acaso acabar, pelo menos vai ficar na memória e nos corações de todos aqueles que eu toquei durante a minha vida aqui nos Estados Unidos e também no Brasil, né? E quem sabe um pouco disso eles passaram para os filhos deles e os filhos deles vão continuar. De uma coisa é certa, quando eu dei aula de matemática, física e geometria no Brasil, eu dei aula por mais de 10 anos. Eu sempre pegava mais ou menos 80 alunos por ano, né? Então eu tive mais de 1000 alunos. E eu tenho alunos hoje que fizeram arquitetura por minha causa, fizeram engenharia por minha causa, fizeram matemática por minha causa, porque eu sempre ensinei com tanto entusiasmo que eles realmente aprendiam e gostavam. E muitos foram para essas áreas. Então eu acho que eu já tenho aí um legado. Tá? Eu acho que eu já tenho um legado. Se algum deles estiver assistindo esse vídeo, comenta aí. Tá? Eu lembro de cada um deles. Às vezes aparece no Facebook, às vezes alguém fala alguma coisa, às vezes algum deles entra em contato. Então, eu acho que eu já tenho um legado. Mas talvez isso aqui também continue como sendo um outro legado. Tá bom? Muito obrigado da sua pergunta. Eu adorei responder a sua pergunta, André. Eu acho que crianças agora precisa ficar com os casais mais velhos, né? Se eu tivesse agora na situação econômica que eu estou, na situação emocional que eu estou, mas se eu tivesse 15 anos a menos, se eu tivesse 40 anos, eu adotaria com certeza, tá? Eu não quero adotar uma criança agora e quando ela for adolescente eu ter 70 anos, tá? 70 anos, Ou adotar uma criança agora e quando ela for casar eu tiver 84, aí eu não vou ver meus netos, alguma coisa assim. Então, eu acho que não. Tá bom? Muito obrigado da sua pergunta e nós vamos encerrar por aqui. Você vai ficar agora com o recadinho dos nossos patrocinadores. E eu vejo vocês na quinta-feira às 18 horas do Brasil. Eu espero que até lá tudo ocorra bem para você e que você tenha uma ótima semana de trabalho. Quinta-feira a gente se vê. Tchau!
Antes de encerrar o vídeo, eu queria fazer um pedido muito especial. A ONG Amigos de São Francisco está prestes a realizar um grande sonho: comprar definitivamente o sítio em Ibiúna, onde hoje acolhe centenas de cães e gatos resgatados do abandono. O valor é de R$360 mil e já foi arrecadado 80%. Agora falta apenas 20% para que esse lar seja realmente deles. Desde 2012, a ONG já transformou a vida de mais de 2.000 animais. Muitos foram adotados, mas outros, especialmente os mais velhinhos, provavelmente passarão o resto da vida no abrigo. E é justamente por eles que essa conquista é tão importante. Se o sítio não for comprado, todos correm o risco de perder o único lar que têm. Por isso, eu peço a sua ajuda. Não importa o valor, qualquer contribuição faz diferença. A sua doação pode significar dignidade, segurança e amor até o último dia de cada um desses animais. Vamos juntos unir forças e transformar esse sonho em realidade.